As empresas reconhecidas como responsáveis e éticas, elas ganham a preferência do consumidor e dos investidores também. Afinal, entre uma empresa que contribui com todo o ecossistema social e outra que só pensa em seus próprios lucros, não há dúvida sobre a escolha, né? O investidor vai ter muito mais certeza de que o dinheiro que ele está colocando naquela empresa vai dar certo a partir do momento que ela abraça o cunho social. Assim como os consumidores e inclusive os empregados. Trabalhar numa empresa social é extremamente confortável e prazeroso. Então, depois que as empresas passaram a ter foco nos clientes, passaram a ter objetivos voltados às responsabilidades para com eles, o que deu uma nova forma de organização, né? Essas mudanças, então, não têm absolutamente nada vinculado com normas e leis, como eu disse anteriormente, mas mostra o crescimento das empresas que optaram por esse novo método, além de contribuir também para destacar o papel das pessoas nas funções. Como eu falei também das soft skills, que são as habilidades que as pessoas têm, né? Além de ter ênfase a hierarquia horizontal, onde, independente da sua posição hierárquica, os empregados assumem novas responsabilidades, ou seja, eles têm mais confiança do dono proprietário, né? Tem aquela pirâmide horizontal, não é aquela coisa de um sempre vai estar abaixo e não vai subir nunca, né? Então é legal também porque trabalha dessa maneira, tem aquela questão do termo que nós usamos hoje, que já é o plano de carreira. Então tudo isso influencia nessa questão da hierarquia horizontal. Além disso, focar no meio ambiente é determinante para que a empresa tenha uma boa visibilidade e fuja de possíveis críticas e ou denúncias gravíssimas, inclusive. Todos esses pontos, eles são fatos que, quando não são levados em conta, acabam trazendo prejuízos imensos à empresa, muitas vezes muito mais graves do que até penalidade jurídica. Até porque nós sabemos que a opinião pública, ela sempre fala mais alto e determina a posição e a aceitação de determinada empresa no mercado. Ou seja, é necessário ter sabedoria para conseguir unir a pressão social aos objetivos da empresa. Desta forma, né, consegue entregar resultados satisfatórios, tanto financeiros quanto sociais. Nós sabemos o quanto é forte a opinião pública com relação a uma empresa, com relação ao marketing de uma empresa, com relação à propaganda que passou na TV, com relação a alguma relação que a empresa fez com algo, com relação à discriminação, à exclusão de alguém pelo seu nível social, pelo seu gênero, enfim. Então tudo isso tem uma grande influência, inclusive negativa, caso a empresa não consiga se adequar nesse método de RSE, né? Bom, para agregar mais valor ao que estamos falando aqui, eu trago uma proposta de Art Carroll, que nos mostra em modelo de pirâmide de 4 pilares, para saber como lidar com a responsabilidade social nas empresas. A pirâmide dele, ela funciona basicamente assim. Na base da pirâmide, ele traz a responsabilidade econômica, que na verdade é o principal tipo de responsabilidade social encontrada nas empresas, sendo o lucro a maior razão pela qual as empresas existem, que significa produzir bens e serviços de que a sociedade necessita, ou seja, aquela questão da oferta e demanda. Então, eles garantem a continuidade das atividades da empresa de forma a satisfazer suas obrigações com os investidores e maximizar os lucros dos seus stakeholders, ou seja, as pessoas que investem ali, tanto financeiramente quanto intelectualmente. Logo após dessa base, né, de responsabilidade econômica, vem a responsabilidade legal, que define o que a sociedade considera importante no que diz respeito ao comportamento adequado da empresa dentro das normas e leis que regem o determinado país daquela empresa, né? Ou seja, espera-se das empresas que atendam às metas econômicas das exigências legais e que sejam responsáveis pela observância das leis municipais, estaduais e federais por parte dos seus funcionários. Ou seja, todas as questões de leis, normas que regem o estado, o país que essa empresa está situada e com relação também a impostos, né? O que é uma coisa extremamente importante e muito grave caso não seja feito da maneira correta. Bom, acima de responsabilidade legal, vem agora a responsabilidade ética, que está em segundo lugar da pirâmide. Inclui comportamentos ou atividades que a sociedade espera das empresas.
mas que não são necessariamente codificados na lei e podem não servir aos interesses econômicos diretos da empresa, que é nada mais nada menos do que a RSE que estamos falando aqui o tempo inteiro, né? Para a empresa ser ética na tomada de decisões, ela deve agir com equidade, justiça e imparcialidade, além de respeitar, é claro, os direitos individuais, que é uma das coisas mais importantes que estamos falando aqui, que é pensar no social, é pensar no ser humano, é pensar na pessoa como pessoa mesmo, como ser vivo, né? E bem no topo dessa pirâmide fica a responsabilidade voluntária, ou também podemos chamar de responsabilidade discricionária, né? Que significa a liberdade de decisão. É puramente voluntária e orientada pelo desejo da empresa em fazer uma contribuição social não imposta pela economia, pela lei ou pela ética. É de livre e espontânea vontade da empresa. A atividade discricionária, que é isso que eu falei agora, ela inclui fazer doações e obras beneficentes, contribuir financeiramente para projetos comunitários ou para instituições de caridades que não oferecem retornos para a empresa e nem mesmo são esperados. Ou seja, eles fazem por livre e espontânea vontade sem esperar receber nada em troca. É de maneira 100% social e voluntária. Ter uma empresa socialmente responsável significa, então, conciliar os 4 tipos de responsabilidade social: produzindo bens e serviços que a sociedade necessita, lei da oferta e demanda, garantindo assim sua continuidade no mercado e o seu crescimento, é claro, né? Dessa forma, no final do século XX, os empresários se tornam mais conscientes no que diz respeito ao social como um todo, entendendo que não são somente prestadores de serviços, mas que também agem como unidades sociais e têm determinadas responsabilidades coletivas, no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida, o respeito e o conhecimento aos direitos humanos e na sociedade no geral como um todo, como falamos aqui. Bom, para finalizar, no final do século passado, um secretário da ONU, ele apelou para que as empresas do mundo todo se tornassem mais humanitárias. Esse apelo ele foi conhecido como Pacto Global pelas Nações Unidas. Esse pacto ele tem 10 princípios universais, e eu vou dizer para vocês aqui quais são agora. Bom, eles têm itens e dentro desses itens tem os subitens que são realmente o que a empresa tem necessidade de fazer para se encaixar nessas empresas disruptivas e diferenciadas, né? Com relação aos direitos humanos, ele traz aqui que as empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Diz também que assegurar-se da sua não participação em violação destes direitos. No que diz respeito ao trabalho em si, ele diz que as empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. Ele diz também que a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, a abolição efetiva do trabalho infantil, ou seja, é terminantemente proibido o trabalho infantil, e também eliminar totalmente a discriminação no emprego, no caso, no ambiente de trabalho. Com relação ao meio ambiente, ele traz que as empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais, desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental, incentivar o desenvolvimento e difusão das tecnologias ambientais amigáveis. E por último, mas não menos importante, com relação à anticorrupção. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina, o que nós vemos por aí muitas empresas quebrando e saindo do mercado justamente por terem cometido esse grave erro. Bom, gente, o que nós queríamos trazer era isso, né? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado da nossa live, né? Então é isso, um beijão, tchau, tchau.